Uma boa noite a todos. Boa noite, Kátia. Boa noite, Tia. Então, vocês estão vendo aqui que já temos uma ambiência diferente com o casal da Casa do Caminho, nossos amigos de Londrina, que gostam também de música, de arte, que trabalham também por meio da música, por meio da arte. Kátia é educadora. Então, nessa noite especial, vamos iniciar com a nossa prece, a nossa oração. Reconhecendo sempre que aqui, ao adentrarmos a esse templo, somos abraçados, somos acompanhados, somos ouvidos, recebemos aqui o equilíbrio, recebemos aqui o necessário para nos fortalecermos, para permanecermos perseverantes. E assim, na nossa abertura, que possamos, com os nossos pensamentos unidos, principalmente na figura de Jesus, porque ao pensarmos no Mestre, vamos nos envolvendo com a sua energia amorosa, com a sua paz, a paz que Ele aqui deixou conosco. E nesse envolvimento, que possamos unir corações, pensamentos e sentimentos, desejando que aqui possamos ter uma noite de fraternidade, de compartilhamento, e que daqui também emanem energias, luzes, bênçãos aos lugares ainda obscuros, aos lugares necessitados de amor, de compreensão, de consolo. Que aqui, nesse pensamento, unidos no amor de Jesus, quando Ele disse que 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ali Ele estaria. Que aproveitemos então essa presença de Jesus entre nós. Que Ele nos traga sempre o fortalecimento de nossa fé, o desejo sincero de sermos melhores a cada dia. E que possamos daqui sairmos com conteúdos que nos auxiliem nessa nossa jornada evolutiva. Às vezes essa montanha nos traz um pouco de cansaço, queremos desistir, mas eles estão nos sustentando, nos amparando. E assim que a paz de Cristo possa envolver esse casal e convido da mensagem da noite. Que eles sejam tranquilizados, abraçados e fortalecidos nessa tarefa. Muita paz, graças a Deus. Então, com vocês, eles vão estar conversando, se apresentando. Boa noite a todos. É uma alegria a gente estar aqui nessa noite. Agradeço o convite da casa. É tão assim querido aos nossos corações, né? Frequentei esse centro espírita por muitos anos. Foi a minha porta de entrada na doutrina. Quando nem era reformada ainda, era aquela casinha, a primeira vez que eu vim aqui, que era nesse cantinho, né? Ficava a mesa no centro, os banquinhos ao redor, e a gente foi acompanhando, né, as mudanças que ocorreram. Aí daqui saíram vários grupos, né? Entre o grupo que eu trabalho, que é a Casa do Caminho, é uma filha desse centro espírita, né, Allan Kardec.
trabalho do senhor Hugo Gonçalves, né, que semeou no coração de todos aqueles que aqui vieram, como eu, né? Ainda me lembro do dia que ele nos convidou ao trabalho, eu tinha 18 anos, e eu estava com a Catarina ali, bem pequenininha, minha filha, e ele falou, fez assim, está na hora de começar a dar passe, né? Para ajudar no passe. E acho que é assim ele chamava cada um de nós, né? Então, para nós é uma honra estar aqui, uma casa que a gente respeita demais e tem grande gratidão. A gente escolheu para conversar hoje com vocês sobre a construção do reino de Deus nos nossos corações, né? O Natal está se aproximando e esse tema é um tema assim recorrente que eu acho que a gente deveria se debruçar sobre ele muitas vezes, né? Porque eu acredito que esse é o objetivo maior do nosso desenvolvimento ao longo das reencarnações. É a gente fazer com que cada dia mais a gente compreenda o que é esse reino de Deus que Jesus nos apresentou e como fazer para que ele realmente nasça em nós. E esse é o nosso objetivo nessa noite, a gente fazer essa reflexão. Porque Jesus foi o grande professor das leis divinas, né? Quando ele esteve aqui, seu grande objetivo, que continua sendo esse, foi de nos ensinar a acessar as leis divinas que estão escritas na nossa consciência, mas que nós tamponamos, né? Que nós nos distraímos quando aqui estamos buscando outros caminhos e muitas vezes ficamos aqui esquecidos do nosso objetivo principal, que é esse desenvolvimento e buscar fazer crescer em nós a verdadeira obra, que é a obra do Reino de Deus nos nossos corações. Então, falando de forma bem simples, né, exemplificando tudo o que ele nos ensinou, passo a passo Jesus foi mostrando para todos aqueles que o buscavam o que é esse reino de Deus. A terra foi transformada numa grande escola, né? Onde nós, que fazemos parte daquela multidão, ainda desnorteada, sem nenhuma compreensão, apenas a busca de bênçãos, né? Ficávamos ouvindo, se não ouvimos ali naquela hora, ouvimos depois, através daqueles que continuaram esse trabalho divulgando o Evangelho de Cristo, sem compreender direito que reino era esse que ele apresentava. Mas ele mostrava um caminho, né? E mostrava que ninguém vai ao Pai se não fosse por ele. Muitas vezes nós ficamos ouvindo o que Jesus nos apresentou apenas como aquela multidão que buscava a bênção que ele distribuía, né? Sem efetivamente compreender quem nós somos, qual o nosso papel efetivo diante desse convite, como fazer para sair daquele que apenas recebe para ser aquele que realmente caminha nas pegadas do Mestre, se tornando um aluno, um aprendiz, como aqueles discípulos se tornaram. E depois, quem sabe futuramente, né, depois de aprender e fazer esse percurso, se tornar um apóstolo. Então nós temos uma trajetória imensa quando ele começa a nos ensinar. Então a terra foi transformada numa grande escola. E nós, né, como o próprio Emmanuel diz, né, que para nós a terra é uma escola. Para alguns pode ser uma prisão, ele diz. Mas vamos pensar na terra como uma escola onde nós somos os aprendizes, que estamos aqui todos os dias, né, buscando colocar essas lições na nossa vida. Nem todos nós sabemos, né, para muitos o Cristo não chegou, né, para os orgulhosos aquela mensagem não ressoou, mas para aqueles humildes, para aqueles sofridos, né, para aqueles que
que precisavam encontrar a esperança, né? Aquelas palavras calaram fundo. Então Jesus inaugura uma nova era para nós, né? Para o espírito imortal que nós somos, nos chamando a crescer, nos chamando a realizar a verdadeira obra, que é instalar esse reino divino nos nossos corações. Então hoje a nossa palestra, nosso diálogo, que a gente não é palestrante, né, na realidade, vai ser em torno disso. Eu gostaria de pedir para o Tinho, a gente vai fazer uma palestra com música, porque a música, ela nos faz, ela chega onde muitas vezes as nossas palavras não alcançam, não é? Então a gente vai colocar algumas músicas no meio da nossa fala. E ele vai fazer a música das bem-aventuranças para nós, para a gente lembrar um pouquinho de Jesus uns e dois. Então, gente, continuando, lá no livro Boa Nova, a gente vai encontrar um diálogo de Jesus com Hanã, né? E é muito interessante esse diálogo, porque a gente encontra os detalhes de Jesus falando sobre esse reino de Deus que ele nos chamava a construir. Então, Hanã era uma espécie de juiz da cidade, né? Um responsável pela cidade. Então,
ele diz assim: Galileu, que fazes na cidade? Jesus diz, né? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Exclamou o sacerdote com ironia. E que pensas tu vinha ser isso? E Jesus diz, olha, esse reino é a obra divina no coração de todos os homens. Ele, no seu orgulho e ironia, diz, né? Obra divina em tuas mãos? Com que contas para essa empresa tão difícil? Quem serão teus seguidores? Acaso terás conquistado o apoio de um príncipe, um desconhecido, alguém para auxiliar nos seus planos? E Jesus diz: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. De todos os lugares. Sim, disse ele, os ignorantes e tolos estão em toda parte da terra. E aí ele continua: mas já viste uma estátua perfeita modelada com fragmento de lama? E aí Jesus diz, olha, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Ele fica impressionado com a resposta de Jesus, mas continua. Conheces Roma ou Atenas? Jesus diz, conheço o amor e a verdade. Sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Responde brandamente. Então esse diálogo, ele nos remete também à lei de amor que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. A lei de amor, no capítulo 11, o Espírito Lázaro fala assim, né? Ele diz assim, olha, no início o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Então Jesus, olha como essa lição de Lázaro, ela conversa com esse diálogo de Jesus. Quando ele diz que não existe nenhum mármore é mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Então, o convite de Jesus é para que a gente possa desenvolver os sentimentos nobres no nosso coração. Esse é o convite. Porque nós já passamos, né? No início, o homem não tem somente instintos. O instinto foi muito necessário a nós e a gente ainda o usa, né? Mas nós estamos numa outra era. Nós estamos na era que nós estamos sendo convidados a desenvolver o sentimento mais nobre, que é o sentimento que é o amor. Entre os sentimentos mais nobres, o amor. Esse é o convite dos nossos corações, né? E ele diz aqui, olha, não é o amor no sentido vulgar do termo, mas o sol interior que condensa e reúne todas as aspirações e revelações humanas. O amor, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Então, quando a gente entender, né, de verdade isso que Jesus diz da superioridade dos sentimentos, né, da força desses sentimentos construídos na nossa intimidade, a gente vai ter, né, não existe nada mais puro, mais forte, mais capaz de realizar do que esses sentimentos em nós. Por isso o Espírito Lázaro diz, feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com mais amplo amor os seus irmãos em dor. Então, sair desse nosso tempo de agora,
dessas nossas, das ilusões desse momento, né? Que nos desviam do caminho, que fazem com que a gente esqueça a nossa finalidade principal, do que a gente está de verdade fazendo aqui, né? Essa trajetória que Jesus nos convidou aqui a realizar, né? Ele chegava nos discípulos e dizia, né, quereis ser meus discípulos, né? Com aquela tranquilidade e simplicidade, chamando um a um, né? Para participar desse trabalho, que era da transformação de cada um, e em se transformando, colaborando na transformação do seu entorno, e cada um dando o seu testemunho, né? O reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas, dizia o mestre, está lá no Boa Nova. O trabalho árduo é árduo. O sofrimento, ele existe, mas o meu espírito se ilumina de sagrada certeza de vitória. Olha Jesus nos falando da questão da porta estreita, da gente andar pela porta estreita, né? E quantas vezes que a gente vai pela porta larga, não é verdade? Que é a porta dos homens, é a porta das ilusões. É difícil estar na porta estreita. A gente precisa renunciar, né? A gente precisa estar com o orar e vigiar constante na nossa vida, né? A gente precisa estar antenado com os nossos objetivos existenciais. Então, andar pela porta estreita significa a gente ter a benevolência, a indulgência e a caridade em ação na nossa vida o tempo todo, né? Buscando fazer esse melhor. E esse foi o chamado do Cristo, né? Para que a gente possa construir esse reino em nós, a gente vai precisar acessar essa porta, né? Essa porta que nos leva para esse reino no nosso coração. Ele continua dizendo assim, ó: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade do meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é a ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Quantas vezes que a gente confunde, né, essa paz que Jesus nos convida, que é a paz da nossa consciência, com a paz que o mundo oferece. Mas ele já falou, a paz que eu ofereço não é a paz do mundo, né? Então a gente precisa fazer um trabalho de aceitação. Olha, resignação suprema. O que é isso? Vamos aceitar o que a vida nos traz, os desafios que a vida nos traz. Vamos aceitar aquela pessoa difícil no nosso relacionamento, né? Vamos aceitar aquele que eu ainda não compreendo, né? Aceitação, buscar nos alinharmos com as leis divinas, com aquilo que está escrito na nossa consciência, acessar a nossa consciência, não acessar os instintos, não reagir através do mundo das sensações apenas. Muitas vezes a gente não acessa os sentimentos que a gente já poderia acessar, mas a gente acessa, a gente reage, né? Reage àquilo tudo que o mundo nos oferece. Então que a gente possa pensar nisso, né? Pensar nesse trabalho que a gente tem que fazer conosco mesmo, na intimidade nossa. Eu vou convidar o Tim para tocar uma segunda canção agora, que é a canção Grande Vitória. Essa música ele fez, o nosso amigo, né, o Dr. Júpiter, ele tem uma clínica de tratamento dos dependentes, né? E o Tino fez essa música inspirado nesse esforço daqueles que precisam sair dessa situação, né? De um vício, superar esse caminho.
Mas ela serve para todos nós, porque todos nós estamos nesse caminho de recuperação de nós mesmos, né? Todos nós. Então, a música chama Grande Vitória. Todo dia é dia de recomeçar. Todo dia é dia de querer recomeçar, de abrir os olhos de verdade, de abrir os olhos para toda a verdade. E lembrar que existe alguém que espera. E lembrar que existe alguém que sempre vela, que a sombra que amedronta também nos ensina que a misericórdia é luz divina, que as leis que regem o universo não nos dão direito ao retrocesso. E no fundo nós sabemos com propriedade que estamos fadados à felicidade. De peito aberto se entregar ao sol e nunca perder a esperança, fechar bem os olhos para ouvir o rouxinol e se ver no olhar de uma criança. E de peito aberto se entregar ao sol e nunca perder a esperança, fechar bem os olhos para ouvir o rouxinol e se ver no olhar de uma criança. E lembrar que existe alguém que espera. E lembrar que existe alguém que sempre vela, que a sombra que amedronta também nos ensina que a misericórdia é luz divina, que as leis que regem o universo não nos dão direito a retrocesso. E no fundo nós sabemos com propriedade que estamos fadados à felicidade. De peito aberto se entregar ao sol e nunca perder a esperança, fechar bem os olhos para ouvir o rouxinol e se ver no olhar de uma criança. E de peito aberto se entregar ao sol
assim nós não estaríamos aqui agora, não é verdade? Sabendo que nós estamos num planeta de provas e expiações, com situações desafiadoras para todos nós. Se nós já tivéssemos feito todo esse percurso, provavelmente estaríamos numa situação muito melhor, né, diante das aflições que a vida nos oferece. Mas analisando o nosso comportamento, os nossos sentimentos, frente a tudo aquilo que a vida nos apresenta, nós nos colocamos na posição daqueles ainda, né, que tem um trajeto enorme por fazer, né, uma trajetória enorme. E a gente tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, uma página, lá no capítulo 2, da Rainha de França, que vai exatamente na direção que fala, a mim me cala bem alto, porque ela fala assim, desse sentimento de quem não conseguiu ainda construir esse reino de Deus dentro de si, né? Ela fala assim, olha, quem poderia, uma rainha de França é a página, né? Lá no capítulo 2, do Meu Reino Não É Deste Mundo. Ela fala assim, quem poderia melhor do que eu compreender a verdade das palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, poderia compreender nada dos reinos do mundo se eu não o compreendesse? O que foi que levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a missão mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar ao reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Ela fala do orgulho, da vaidade, que é por onde, né, o próprio egoísmo, que é a chaga da humanidade. Né? Todos nós trazemos essa chaga nos nossos corações. E ela diz aqui, quando a gente deixa, né, quando a gente não cuida, não trata dessas dores da nossa alma, a gente termina o nosso desencarne e tem essa grande desilusão de não ver que não construiu nada, nem um tijolinho desse reino de Deus nos nossos corações. E ela continua, olha, para preparar lugar nesse reino são necessários abnegação, humildade, caridade, benevolência para com todos. Todos, gente. Todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupaste, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Então, muitas vezes nós nos perdemos nesse objetivo maior, que é da construção do reino de Deus no nosso coração, através dessas ilusões que essa nossa irmã tão bem traz aqui, relatando, contribuindo, né, para a nossa reflexão, trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo seu relato. Porque o mesmo caminho que ela percorreu, muitos de nós percorremos, muitos de nós. E depois nos assustamos de ver que nós não fizemos a verdadeira obra que deveríamos ter feito. Então, nada melhor que agora, já aqui, enquanto estamos a caminho, né, que a gente possa refletir no papel que nos cabe, né, no que nós devemos fazer, no esforço que nós devemos para elucidar a nossa, né, para ficarmos lúcidos enquanto aqui estamos, né, para não dormirmos diante desse chamado do Cristo.
Eu vou chamar o Tico para mais uma música. Essa música chama Pedra e o Sal. Eu acho que eu escolhi a música justamente, Jesus fala que nós somos o sal da terra, né? Que a gente poderia dar o sabor, né? Dar o sabor da caridade, dar o sabor da humildade, dar o sabor da compreensão, onde Ele nos colocou, onde esse planejamento nos trouxe. Mas muitas vezes nós ficamos na pedra, na indiferença, né? Naquele que fala, não tem nada com isso, né? Então, entre a pedra e o sal, a gente pode escolher onde é que a gente quer ser, e a canção fala disso, né? Então, convido vocês a ouvirem essa música de autoria dele. Continuando, né, nessas reflexões, Jesus dizia assim, né, que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Está em Marcos. A gente pode pensar na semente lançada à terra como o ser divino, o Espírito que nós somos. Lançada à terra, nós assumimos corpos, aqui estamos, e dormimos, dizem, né? Então, dormimos, ou seja, esquecemos quem somos, a natureza que temos, né? Que somos filhos de Deus, que estamos, temos que nos desenvolver, crescer e brilhar. E aí, lá diz, né? De vez em quando nos levantamos de noite e de dia. De noite simboliza o tempo das dificuldades, a escuridão. De dia, quando tudo vai bem. E assim nós vamos nos desenvolvendo pela força da lei de progresso.
né? E aí ele diz assim no final: e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Mas hoje nós somos chamados a nos desenvolver, não somente pela força da lei, mas que a gente possa compreender através da nossa consciência, fazer uma adesão voluntária ao nosso desenvolvimento, aproveitar a encarnação voluntariamente, desejoso de progredir, né? Então, nos apropriando, né, dessa verdade, despertos agora que nós estamos, que nós somos espíritos em experiências materiais, que eu tenho uma destinação, né? Lembrar de verdade que o reino de Deus é a apropriação daquilo que está na minha essência. Então, será que a gente, né, se lembra que o reino de Deus está cheio de belezas dentro de mim, né? Que a gente possa ir encontrando essas belezas, acessando a nossa consciência, né? Tendo a certeza da nossa vitória e desenvolvimento como espíritos que somos, porque essa é a nossa destinação, né? Acessando a alegria, né? Acessando a esperança, acessando esse reino que Jesus nos convida, né? E que não está num tempo longe, mas que pode estar aqui agora, assim como teve com muitos daqueles que atenderam o seu chamado na primeira hora, na segunda, né? A gente pode, né, estar agora com a nossa consciência em harmonia, em beleza, em luz. Basta que a gente se esforce para isso. Então esse reino que Jesus anunciou e que eu estou tendo está em mim, né? Basta eu acessar, né? E esse é um esforço que cabe a cada um de nós, né? Porque a consciência, a tomada de consciência de quem nós somos e o que nós fazemos aqui, né? Por que viver em trevas, né? Por que viver dando atenção às situações das ilusões que afetam a todos nós, as situações do mundo que vão tomando uma dimensão muito maior do que a nossa realidade espiritual, de espíritos que somos. Então, esse é o convite, né? Já pelo adiantado da hora, né? Convite a gente sair dos tormentos, sair desse mundo de sofrimentos que nós colocamos para nós mesmos, por caminhos que escolhemos em algum momento, ou aqui ou no nosso passado, que trouxeram para nós dores. Que a gente possa fazer melhores escolhas a partir desse convite do Cristo, né? E acessar essas portas do amor. Então, assim, já para a gente estar terminando, vou pedir para o Tim tocar duas músicas, né? Uma música é O Brilho é Vossa Luz, que é uma música que ele compôs, que fala disso. E a segunda música é uma música Maria Mãe. Vou pedir para ele tocar Maria Mãe, assim, já pensando, né, nos espíritos como Maria, né? Aqueles que se iluminaram e que amam verdadeiramente, né? Que o reino de Deus está dentro de si. Então, para a gente concluir a nossa breve exposição dessa noite, já agradecendo muito o convite de estar aqui com vocês.
fingir, apenas pra sorrir. Brilhar, brilhar, brilhar. Sorrir, sorrir, sorrir. Sem julgar, sem fingir, apenas pra sorrir. Brilha a vossa luz, ela que conduz, te leva aos bons caminhos, caminhos pra Jesus. Não deixe de cantar, cante até voar, teu coração se agita, pedindo pra brilhar, 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 brilhar. O brilho do teu canto tornar-se-á num manto e guiará seus passos pra junto de Jesus. É hora de brilhar, é hora de sorrir. Brilha a vossa luz pra sempre evoluir. Brilhar, brilhar, brilhar. Sorrir, sorrir, sorrir. Cantar, cantar, cantar. Sentir, sentir, sentir. Alcance a luz maior com o brilho do teu canto, encante o teu melhor, encante com o teu canto. Vivendo a cantar, amando de Jesus, nascemos pra brilhar, pois brilha a vossa luz. Brilhar, brilhar, brilhar. Sorrir, sorrir, sorrir. Sem julgar, sem fingir, apenas pra sorrir. Brilhar, brilhar, brilhar. Sorrir, sorrir, sorrir. Sem julgar, sem fingir, apenas pra sorrir. Brilha a vossa luz. Essa foi Brilha a vossa luz. Agora vamos fazer Maria Mãe. Maria Mãe? Maria Mãe.
nesses dias, todas essas dores campeiam noite e dia, mas a esperança é fonte de alegrias, nos traz calor à alma, fé e sabedoria diante da grandeza do trabalho de Maria, Maria das crianças, Maria dos aflitos, das bem-aventuranças, Maria dos malditos, Maria dos suicidas, Maria dos sem lar, Maria põe seu manto na nossa dor passar, Maria do Calvário, Maria de Jesus, Maria mãe das dores, chorando ao pé da cruz, Maria mãe dos órfãos, Maria mãe de amar, Maria põe seu manto pra nossa dor passar. Muita paz a todos. Tenha um bom retorno dos seus lares. Deus abençoe. Acho que eles não querem ouvir minha voz, né? Acho que eles querem continuar ouvindo, tio. Você vai continuar cantando, né, tio? Posso continuar, lógico. Ó, que ótimo, que bom. Então, nesse encantamento, não quero quebrar, mas vamos continuar o trabalho com os passes. Pedimos que os voluntários deste trabalho se manifestem para a Câmara de Passes, assistência aqui no salão, na água. A vida esmaecida
fortalecer. O pouco anoitecer, no frio das calçadas, no breu das madrugadas, me faça crer que existe em você um pouco de querer, que gosta de viver, que traz a chama acesa. E eu trago essa certeza que basta unir as mãos e fechar bem os olhos e abrir o coração. Faça valer a luz do entardecer, o sol no alvorecer, a brisa leve e calma, a água do riacho, o riso da criança, o gosto da lembrança, o abraço de um amigo, um resto de esperança, em oração. Em busca do perdão, escute a canção que vibra no teu peito, e cala fundo na alma, e traz a tua calma, que nessa imensidão acende num sorriso a luz do coração. Faça valer a luz do entardecer, a brisa no querer, a água do riacho, o riso
o abraço de um amigo, um resto de esperança que cala fundo na alma. Em oração, em busca do perdão, escute a canção que vibra no teu peito e cala